Oi, amores! Oi, linduchas! Oi, linduchos! Vem que vem pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar micos. Olha que maravilha! Nada melhor do que micos, vergonhas alheias pra poder aproximar a gente, né não? É porque quem nunca passou por um mico, por uma situaçãozinha constrangedora, que atire aí a primeira pedra. Enfim, só que eu não vou compartilhar qualquer mico não, tá? Eu vou compartilhar os micos e as vergonhas que eu passei na época que eu era professora. Pra quem não sabe, antes de eu vir pra cá, né, pra essa maravilha que é o YouTube, eu estava na sala de aula e aí ainda vivi esse tempo assim meio que nas duas coisas, tentando me equilibrar. 2 dias na sala de aula, os 3 dias que sobrava da semana tentando gravar vídeo, editar, responder todo mundo. Então, vivi essa vida louca, fiquei na sala de aula por uns 5 anos. Sou formada, graduada e pós-graduada em geografia e eu era professora de geografia. Geógrafa que fala. Mas antes de eu compartilhar todas as vergonhas das quais eu me lembro, porque assim, tiveram outras tantas, pro vídeo não ficar longo eu vou dar uma resumida. Antes de eu compartilhar tudo com vocês, eu quero te convidar pra se inscrever nesse canal, mulher. Ô, gente, vamos crescer esse negócio, tem que chegar aos 500 mil. Pra esse canal crescer, eu preciso ser pidona, sim senhora. Preciso que você chame as amigas, a família, todo mundo pra se inscrever nesse bagulho, tá bom? Então vem que vem e vai me seguir também lá no Instagram, que é o @ThaisVal, eu tô te esperando por lá. Primeira vergonha, que foi assim a primeira de todas no colégio que eu mais trabalhei, que mais tempo eu trabalhei, que foi 5 anos. Foi, gente, na época que eu entrei, eu não sei se eu contei essa história pra vocês, mas quando eu fui contratada pra substituir um professor de geografia que tinha quebrado o pé, alguma coisa aconteceu com ele jogando bola, e aí ele teve que fazer uma cirurgia e ficou de licença, ele ficou afastado por um tempo, e aí eu fui chamada, meu currículo já tava lá, na fila de espera, e aí Deus iluminou e disse, não, chama essa menina aqui. Aí eu fui pra substituir durante 3 meses esse professor, não era nada certo, eu entrei assim mesmo só pra cobrir um buraco ali. E aí, nesse momento que eu entrei pra fazer essa substituição, como eu não ia ficar no quadro mesmo fixo da escola, né, que era uma escola particular, um colégio grande particular, eles não me deram fardamento nem nada. Então, tipo, eu tava indo com a minha roupa. Claro que eu não ia com qualquer roupa, né? Eu tenho essa noção de que existe uma roupa adequada pra você entrar na sala de aula, ainda mais que a faixa etária de meninas que eu dava aula era assim, adolescente. A gente sabe que essa fase é uma fasezinha complicada, os hormônios ficam meio que em ebulição. Então eu sempre ia de calça jeans, blusa de manga, né? Na maior parte das vezes eu não botava manga muito comprida, porque aqui é muito calor, a gente mora na Bahia, mas sempre tinha uma manguinha, eu me lembro assim. Enfim, gente, eu entrava na sala de aula vestida de forma adequada, mas eu ainda tava sem o fardamento. E aí logo nos primeiros dias, assim, acho que coisa da 2ª semana, teve uma turminha, que foi a turminha de 7º ano, que tinha um menino mais, assim, tiradinho, sabe? A playboy e tal. E desde o primeiro momento eu percebi que ele ficou empolgado, né? Com a questão da professora substituta. Eu tô vendo todo mundo rindo, todo mundo rindo, todo mundo rindo. Quando eu fui descobrir o que foi, ele tinha tirado uma foto da minha bunda enquanto eu estava virada de costas escrevendo no quadro. Fiquei muito constrangida, porque assim, eu não sabia o que fazer, eu ainda não era professora, assim, vamos dizer, de fato, eu tava substituindo, eu ainda não tinha aquela coisa da autoridade, sabe? De ter o domínio de, olha, vai pra coordenação, vai ser suspenso. Eu ainda não tinha essa coisa toda, porque eu tava chegando no colégio, então eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei sem saber o que fazer, eu não sabia o que dizer, eu simplesmente voltei de volta pro quadro e continuei o que eu tava fazendo. Mas assim, eu fiquei com muita vergonha. Tá, né, gente? Depois, inclusive, eu acabei ficando no colégio. Olha que maravilha. Olha como Deus às vezes escreve certo por linhas tortas, né? Eu me lembro que na época eu sonhava em trabalhar naquele colégio. Aqui da minha cidade é o melhor colégio. É um colégio muito grande. E eu ficava, ai meu Deus, como eu queria trabalhar aqui. Isso ia ser muito bom pro meu currículo. Mas aí eu entrei assim só pra substituir e aconteceu de eu ficar. Porque como o colégio era muito grande, né? Tinham vários níveis, assim. Teve um outro nível, que foi o Fundamental 2, que a professora pediu demissão. E aí, quando esse professor se recuperou e eu tive que sair do lugar dele, eu acabei indo pro lugar da outra professora que pediu demissão e fiquei nesse colégio por quase 5 anos, até que eu também pedi demissão pra poder me dedicar aqui a vocês, ao YouTube. E aí, durante nessa estadia lá nesse colégio, que eu acabei ficando como professora de fato, no início, né, eu tinha acabado de me formar. E tem muita gente que pensa que quando a gente faz geografia, a gente tem que saber todas as capitais do mundo. Eu não
sei, você aí que fez geografia, sei lá, se alguém que me assiste também é formado em geografia, mas na minha faculdade, pelo menos na faculdade que eu fiz, que foi a UNEB, a Universidade Estadual da Bahia, a última coisa que a gente falava era sobre estados e capitais. Sério, gente, era a última coisa. Tinha disciplina pra tudo, assim, SIG, estágio. Tinha disciplinas até que envolviam psicologia, de tudo, mas a gente não falava disso, de estados e capitais. Isso ficou pra trás. Isso, assim, tipo assim, é uma coisa que a gente deveria ter aprendido lá no ensino médio e pronto. Então, quando a gente entra pra fazer a faculdade de geografia, a gente não fica lá sendo sabatinada, tendo que decorar, porque isso em si apenas não significa, isso não define a geografia, sabe? Tem muita gente que acha que geografia é só isso. Qual estado, qual cidade, qual a capital, qual o país, qual o continente. Enfim, aí quando eu tava verde ainda, tinha acabado de começar a dar aula, veio um aluno pra me testar. E já veio mandado. Calma, gente. Ele tava com raiva porque eu tinha cobrado um trabalho pra ele 3 vezes e ele venceu os 3 prazos e não me entregou. E aí ele, pra se vingar, veio mandado e me perguntou: qual a capital da Bélgica? Na hora, eu queria cavar um buraco, assim, bem grande, no meio da sala de aula e me enfiar dentro, porque eu não sabia. Até hoje eu fico, meu Deus, como que eu não sabia a capital da Bélgica? Mas a verdade era essa. Eu era professora de geografia, eu tava lá dando aula, mas eu não sabia qual era a capital da Bélgica. A minha parte que eu mais me apaixonei, inclusive, sobre a geografia, era sobre a geografia crítica, né? Que falava sobre política, a geopolítica, a situação social, a diferença de classe. Então, essa era a coisa que eu mais me apaixonei dentro da geografia. A coisa de decorar, sinceramente, gente, é legal você saber? É legal você saber, mas pra mim não era o foco. E assim, passei a maior vergonha porque eu não sabia. E aí eu fiquei meio que gaguejando um tempão e eu disse, esqueci. E aí eu paguei um mau mico, né, diante da classe toda, porque todo mundo ficou, sabe? Como assim a professora de geografia não sabe que a capital da Bélgica é Bruxelas? Esse terceiro mico foi bem antes de eu entrar para esse colégio. Eu tava ainda na faculdade, eu tava no período de estágio, porque quando você tá para terminar o curso, você fica uns 4 semestres estagiando. Você vai, né, pra sala de aula e você vai ser colocada à prova. Vamos ver se essa pessoinha realmente vai conseguir ser uma professora de geografia. E aí eu tava nessa fase, aí eu consegui também. Aqui existe um programa, eu não sei se ele ainda tá em vigor, mas nessa época tinha Universidade para Todos, onde alunos da Universidade Estadual da Bahia poderiam estar fazendo parte do quadro de professores desse projeto, que é a Universidade para Todos. E esse projeto é para dar aula de pré-vestibular para adolescentes e pessoas carentes que não têm condição de pagar, querem prestar vestibular, mas não têm condições de pagar um curso pré-vestibular. Então o governo oferece, né, esse projeto, que é a Universidade para Todos. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto, eu consegui uma vaga e eu tava dando aulas lá, né, de geografia, que era da minha área, nesse projeto aí. E aí nessa época eu tava grávida, né, gente? Eu já tava tentando engravidar desde aquela época ali, meio que da metade pro fim da minha faculdade. E aí a gente conseguiu engravidar, depois de muito tentar. Nem existia aluna, não existia ninguém, eu não era mãe ainda, tá? Eu lá dando aula no meio de um monte de pessoas, inclusive pessoas mais velhas do que eu, porque esse projeto acaba englobando adultos também, pessoas que querem ainda entrar na universidade, mas não tiveram oportunidade. E quando eu tô lá, gente, que eu percebo todo mundo meio que olhando com aquela cara assim de susto, sabe? Todo mundo meio assim, com aquela cara de que morreu gente. E todo mundo olhava na direção da minha calça. Eu tava com uma calça meio que, como é que eu posso dizer a cor? Bege, meio bege assim. Meio da cor daquele mármore ali, uma calça meio bege, não era nem branca, mas também não era azul. E eu tô vendo todo mundo olhando pra ali, quando eu olho pra baixo, minha calça tava toda suja de sangue. Eu tava com uma bola assim, nossa, eu tava muito suja de sangue na frente, muito. Eu tava sofrendo hemorragia, eu nem tava sentindo. Pra constar, eu tava bem no iniciozinho da gravidez, eu ia fazer ainda 3 meses, ninguém tava sabendo que eu tava grávida, não tinha quase barriga. E eu não tinha compartilhado isso ainda com ninguém, porque eu tinha combinado com meu amor que a gente só ia contar depois dos 3 meses e tá. E aí imagina o choque de todo mundo, né? Me ver sangrando sem saber que eu tava grávida. E eu sabendo que eu tava grávida, e eu olhei aquilo também, eu comecei a passar mal, minha pressão caiu. Eu só sei que ligaram pro meu amor, quando eu vi eu já tava com ele no hospital. E aí a gente descobriu aquela vez que eu estava grávida, entre aspas, porque na verdade o que eu tive foi uma gravidez
enembrionária, ou seja, o embrião não formou, sabe? Então a todo momento eu tava achando que tava grávida, mas na verdade eu não tava. E foi assim que eu descobri, dentro de uma sala de aula, da pior maneira possível. A quarta vergonha que eu passei ainda foi nesse período de estágio também, porque existe uma parte que se chama estágio assistido. Você vai para uma escola, né? E nessa escola, em primeira instância, a professora de geografia, ela fica na sala de aula com você, tá? Então é como se você estivesse sendo observada pela professora, e a professora tem que ficar ali, porque depois, dentro de um trabalho maior que a gente tem que apresentar, tem que ter essas considerações, as considerações dessa professora que é substituída temporariamente pela estagiária. Ela participa desse processo. E aí eu fui enviada e tal para uma escola, me aceitaram lá e tal. E primeiro dia de aula eu fui observada por essa professora, mas na verdade ela teria que ficar nesse processo de aula assistida em observação. Se eu não me engano, gente, acho que era coisa de uns 2 meses, eram muitas aulas, sabe? Não era uma aula só, não era uma semana só. Então, no primeiro momento, que foi a primeira aula, ela realmente ficou e depois ela não apareceu mais. Eu fiquei aparecendo, né, pra poder fazer a minha parte, e aquilo era meio que um teste. Eu dava aula mesmo, eu fazia planejamento, eu dava uma aula como se fosse uma professora, mas eu tinha que ter uma professora me observando, né? Que era pra estar lá o tempo todo, mas ela não tava, ela sumia, ela aparecia, ela não aparecia. Eu perguntava pra direção, pra diretora do colégio, a diretora não sabia me informar nada. Às vezes também eu não encontrava a diretora pra poder saber, e eu fui seguindo o meu caminho, né? Eu fui fazendo minha parte, que foi dar o meu estágio, fui lá pra poder lecionar daquela forma. Aí tá, né? Na última aula desse estágio assistido, a minha professora lá da UNEB, da universidade, da disciplina, apareceu. Ela veio, né? E eu nem sabia que ela ia aparecer, mas ela apareceu, enfim. E quando ela apareceu, eu tava lá na sala de aula, eu vi que ela deu uma olhadinha assim e tal, e ela saiu. Ela ficou lá com a diretora, né? Na parte da direção da escola. Quando eu terminei a aula, eu saí da sala e fui ao encontro dela lá nessa sala. E quando eu cheguei lá, ela me perguntou em alto e bom som, a diretora tava lá, eu percebi que a professora não estava te assistindo. Isso foi a primeira vez que aconteceu? E aí eu tive que falar, né, gente, porque eu não podia mentir. Eu falei, não, ela não me assistiu em momento nenhum. Ela só apareceu aqui no primeiro dia de aula e depois ela sumiu. E aí a diretora virou pra mim e falou, não, você tá enganada. Aí eu falei, não, quem tá enganada é você. Ela nunca esteve aqui, ela só esteve aqui um dia. Gente, ficou uma situação tão constrangedora, porque eu percebi que a direção da escola, a diretora, queria que eu omitisse esse fato. Minha professora, né, do estágio. Mas eu não podia mentir, gente. Eu não podia inventar uma história que não tinha acontecido. E aquilo ficou uma coisa tão chata. Nossa, eu passei a pior vergonha do mundo, porque foi como se eu estivesse denunciando alguém, se eu estivesse apontando o erro de alguém. E eu não gosto de fazer isso, mas aquilo foi necessário, porque depois eu poderia me ferrar. Esse quinto mico, né, essa quinta vergonha aí, vamos dizer, foi muito chato, eu sofri muito com isso. Foi algo que, tipo, nossa, eu cheguei a chorar por muitas vezes, porque eu acho que isso é uma questão até de preconceito, né? Eu fui chamada, certa vez, pela coordenadora do colégio, que era uma pessoa maravilhosa, inclusive, eu me dava muito bem com ela. E eu percebi que ela fez aquilo meio que sem querer fazer também. Ela não estava confortável em fazer aquilo, mas era o trabalho dela. A coordenadora, para quem não sabe, ela faz essa ponte, né, entre os pais e os professores, entre os alunos e os professores. Então ela faz essa mediação entre todo mundo dentro da escola, e é o papel dela, tá sempre informando o que acontece tanto para um quanto para outro. E aí ela me chamou, depois de eu ter dado aulas, né, no final do expediente, ela falou, tá, eu preciso falar com você. E aí eu fui na sala dela, e quando eu cheguei lá, tinha um abaixo-assinado, assinado por 8 mães, tá? De uma turma que eu dava aula, que na época era o 6º ano. E essas 8 mães queriam que a diretora me demitisse do colégio com o simples pretexto de que uma blogueira não poderia ser professora. What? Eu fiquei chocada. De início, assim, eu falei, mas que justificativa é essa, Brasil? Como assim? Porque eu sou blogueira, eu não posso ser professora?
Aonde existe uma cláusula que uma coisa anula a outra e que essa proibição ela tem fundamento, sabe? Eu fiquei com aquilo, eu falei, tá, mas qual que é o fundamento delas? Por que eu tenho que ser demitida por ser blogueira? Ah, porque diz que você fala o tempo inteiro de blog na sala de aula, que você fala o tempo inteiro do seu outro trabalho, dos seus vídeos. Enfim, gente, eu acho que de repente até os filhos falaram isso para essas mães e essas mães ficaram muito irritadas e quiseram usar isso como pretexto para me tirar da escola. E foi difícil para mim a partir desse momento, porque eu tive que ser uma pessoa mais dura, eu tive que ser uma pessoa mais enérgica e muitas vezes alguns alunos me perguntavam coisas da minha profissão de youtuber e eu tinha que dizer, infelizmente eu não posso responder porque esse assunto eu não trato dentro da sala de aula. E depois disso eu fiquei mais fria, eu fiquei mais, vamos dizer assim, conhecida até pelos próprios alunos como uma pessoa grossa, ignorante. E na verdade essa ignorância era para evitar esse tipo de comentário, de que porque ela é blogueira, ela não sabe dar aula, ou então ela só fala de blog, de vídeo e de foto dentro da sala de aula. Então foi bem difícil, foi um período difícil para mim e isso me transformou, porque quando eu passava do portão da escola para dentro, eu vestia uma outra roupa, assim, sabe? Parece que eu me incorporava uma outra pessoa. E eu sentia que isso era necessário para me ter respeito, para me ter reconhecimento. E com o passar do tempo, graças a Deus, esse episódio foi vencido assim na minha vida. E eu não fui demitida. Essa última vergonha é algo que às vezes eu me lembro sozinha e eu dou risada até hoje, assim. Eu fico, meu Deus, como assim? Tinha uma aluna que era uma aluna muito querida, eu gostava muito dela, assim, muito mesmo. Um dia, né, eu entrei na sala dela, que eu dava aula pra ela, e eu percebi que nem ela, nem um grupo grande de meninas estava na sala de aula. E tinham várias cadeiras vazias com mochilas, então eu sabia que elas tinham ido ao colégio, porém elas não estavam dentro da sala de aula. E aí eu perguntei, né, a galerinha que tava dentro, eu falei, cadê fulano, cicrano, beltrano, bebê, papapá. Tá todo mundo no banheiro feminino. Elas saíram todas e ela tava chorando, essa aluna em particular tava chorando e aconteceu alguma coisa, a gente não tá entendendo muito bem. Aí eu também fiquei preocupada, né, eu falei, todo mundo saiu, ela tava chorando, alguma coisa aconteceu. E aí eu fui lá no banheiro feminino, entrei, quando eu cheguei lá, realmente ela tava desesperada, aos prantos, todas as outras meninas ao redor tentando acalmá-la e tal. E quando eu olhei direito, ela tava sem sobrancelha, gente, ela tava sem as duas sobrancelhas. Eu falei, a primeira coisa, cadê suas sobrancelhas? Aí ela respondeu chorando, a senhora não sabe? Eu falei, não, eu não sei, o que aconteceu? Ela disse que a sobrancelha dela tinha caído, que ela perdeu os pelos da sobrancelha, porque ela tava de câncer, ela tava com leucemia, né, que é o câncer no sangue. Gente, pra quê? Na hora eu falei, meu Deus do céu, como assim? Ela tinha uns 12, 13 anos, eu pensei, como, meu Deus, uma criança? Isso não pode estar acontecendo, sabe? Eu comecei a entrar em desespero também, eu também comecei a chorar, foi assim muito espontâneo. Eu não deveria ter chorado, claro, né? Porque eu devo passar como professora uma segurança, uma calma pra ela, mas eu não consegui quando ela me falou aquilo tudo. Eu gostava muito dela como aluna, a gente tinha uma relação legal. Quando ela me falou aquilo, foi assim, impossível não sofrer junto com ela, e a gente começou a chorar, e todo mundo começou a chorar, e aí eu comecei a falar coisas pra ela de apoio, a dar força, voltamos pra sala de aula, mas assim, em estado de choque, né? Cheguei em casa, continuei chorando, compartilhei com meu amor, sabe, com meu marido, nossa, não vai acreditar, uma aluna tão querida, e aquilo eu fiquei sofrendo, e eu dava aula 2 vezes na semana, né? Dia de segunda e quinta. Isso aconteceu na segunda. Quando foi na quinta-feira, a sobrancelha dela já tava começando a nascer, né? Tipo assim, aquele pelo que você raspa e começa a apontar. E eu percebi, não, a sobrancelha dela tá começando a nascer, né? Enfim, aquela observação pra mim mesma, não comentei nada com ninguém. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, mas por que a sobrancelha caiu e o cabelo não caiu também? E aí veio os pensamentos lógicos, né, na minha cabeça. O cabelo não caiu, se ela descobriu agora que ela tá de leucemia, que ela tá de câncer, como é que a sobrancelha já caiu? Porque quando cai, você já tá fazendo tratamento, né? Ou tô enganada, você já tá fazendo a quimioterapia. Passou, né? Na outra segunda-feira, eu voltei e aí todo mundo já tinha descoberto, assim, o óbvio. Ela não tava de leucemia, gente. Ela mentiu completamente sobre isso. Ela inventou toda essa história, sabe? Ela montou todo esse circo e eu caí que nem um patinho.
E os outros alunos ficaram rindo da minha cara, literalmente. Todo mundo riu, todo mundo falou: Pró, a senhora foi enganada, né? A senhora caiu que nem uma boba na história, porque ela não tá de câncer coisa nenhuma. É isso, acho que por hoje deu, né? Eu tinha outras aqui pra contar, eu escrevi muita coisa, mas como eu falo bastante e são histórias que pra fazer sentido eu tenho que contar certinho, a gente vai parar por aqui. E se esse vídeo tiver muitos likes, se vocês gostarem muito, eu volto com mais micos, tá? Com mais vergonhas na época em que eu estava na sala de aula, na época que eu era professora. Combinado? Então é isso, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até os próximos. Fui! Tchau!